Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora em que você está assistindo essa aula. Meu nome é Eduardo Ferreira, professor de Processo Civil 3 da Faculdade ProMinas, em Montes Claros, Minas Gerais. Hoje, dia 17 de abril de 2020, às 19 horas e 7 minutos, estamos aqui iniciando a gravação do nosso encontro. Estou hoje com meus grandes amigos e alunos do sexto período do curso de Direito da Prominas e nos encontramos dessa forma excepcional por conta da pandemia do coronavírus, que está nos impedindo de encontrar pessoalmente, mas que não nos impede de caminhar no conteúdo de forma remota. Hoje, o nosso objetivo é ver com meus queridos amigos aqui do sexto período da Prominas. Vamos abordar a fraude contra credores, a fraude contra a execução e falar também dos atos atentatórios à dignidade da justiça. Uma matéria interessantíssima e muito pertinente no que diz respeito ao estudo do direito processual, tá bom? Agradeço a todos que estão aqui presentes, muito obrigado por estarem aqui nessa caminhada. Comunico a todos, como havia antecipado anteriormente, que toda essa aula está sendo gravada pelo Hangout Meets e posteriormente eu vou disponibilizar para vocês lá no Pincel Atômico da Prominas e também no meu canal do YouTube, tá bom? Comunico também que para quem tiver interesse, se sentir mais confortável, eu estou também ao vivo no Pincel Atômico no tópico aula ao vivo. A diferença é que no Pincel Atômico, lá só está o microfone ativado sem a imagem, enquanto aqui no Hangout Meet nós temos os dois, tá bom? Os microfones de todos os alunos estão desativados durante a gravação, mas como todos sabem, nossos outros encontros foram assim, vocês têm total liberdade para fazer ponderações pelo chat ou mesmo ligando o microfone e conversando. Eu costumo até incentivar, eu quero é que vocês falem pelo chat, pelo microfone, porque quanto mais nós vamos conversando de forma conjunta, vamos formando o conhecimento. E já ressalto com os senhores que as ponderações, os comentários que vocês têm feito, demonstram que está existindo um estudo prévio, que vocês estão estudando o conteúdo, e abrilhanta a nossa caminhada, faz ponderações em que a gente comenta sobre detalhes relevantes. Então, agradeço a quem está participando e até incentivo a todos. Aqueles que já participaram, os que não têm tanta participação na fala aqui, falem, eu quero é isso mesmo, tá bom? Vamos começar a nossa jornada, só relembrando nossos dois últimos encontros, que nós falamos e abordamos muito sobre responsabilidade patrimonial. Basicamente, nós falamos que o devedor vai responder com o seu patrimônio, com todo o seu patrimônio, seja aquele presente ou futuro, vai ser responsável pelas obrigações que eventualmente aquele devedor vier a fazer. Nós tratamos dessa responsabilidade patrimonial e falamos da responsabilidade patrimonial primária, analisando aquelas questões que diretamente se busca patrimônio do devedor direto. E no último encontro de ontem, dia 16 de abril de 2020, nós abordamos a responsabilidade secundária, onde eu busco segundos, pessoas que não são diretamente aquele devedor primário. E ontem nós falamos do cônjuge, do companheiro, falamos do sócio, no caso das sociedades empresárias, nós falamos sobre a questão de domínio de superfícies, falamos do fiador, até tivemos uma cautela grande com o fiador, as atenções, ponderações necessárias que deveriam ser feitas. Falamos também daquela situação peculiar do menor, o incapaz, como um todo, não só menor de idade, mas o incapaz, se responde ou não. Foi uma aula em que aprofundamos este conteúdo. Já, inclusive, está disponibilizado lá no Pincel Atômico, como estudo dirigido e disponibilizado também no meu canal do YouTube. E aí, nós seguimos hoje para falar de uma outra situação muito relevante. Mas antes de começarmos verdadeiramente a falar deste conteúdo, que é a fraude contra credores, fraude à execução e o ato atentatório à dignidade da justiça, eu preciso com os senhores relembrar
que já está disponibilizado material de apoio para vocês darem uma lida, uma aprofundada no estudo, lá no Pincel Atômico, que eu disponibilizei hoje de manhã. E aí coloco no chat para os senhores, antes de começarmos a tratar especificamente dessas situações, uma situação muito relevante. Quanto ao princípio da lealdade e da boa-fé processual, reforçam eles a ideia que o sujeito deve sempre agir pautado pela conduta leal e de boa-fé no transcorrer do processo. O que quer dizer isso? Que aqui no processo civil, e também isso vale em outras áreas, em outros ramos processuais, se dá muita ênfase, uma atenção muito grande no que diz respeito a respeitar-se a boa-fé processual. E aí, especificamente na execução, estou colocando textos aí para vocês no chat, viu, meus amigos? Fala o que nós entendemos e que é, na execução se exige de todos os sujeitos do processo, inclusive e especialmente do executado, que atuem de forma cooperativa e de boa fé, tá bom? É tanto que existem sanções lá no artigo 774 que vem a punir essa deslealdade ou má-fé praticada dentro do processo de execução. São os conhecidos atos atentatórios à dignidade da justiça, tá bom? E aí aqui, antes de começarmos a falar sobre a fraude contra credores, eu tenho que ressaltar a boa-fé como princípio. Quando nós tivemos um encontro lá no início da nossa jornada, nós falamos sobre princípios que norteavam a área da execução, do processo de execução como um todo. E o que nós vimos? Que existem vários princípios. Podemos elencar alguns exemplos de princípios que existem. O nulla executio sine titulo, o princípio da patrimonialidade foi exatamente o que nós vimos ontem. Tem também o princípio da taxatividade dos títulos, princípio da menor onerosidade, entre outros. Só que tem um que é especial. Se vocês recordarem ainda com maior detalhamento, na aula em que falamos de princípio, eu falei, quando abordamos o princípio da boa-fé, que lá na frente ele ia ter uma relevante explicação quando tratássemos dessas questões aqui que hoje estamos falando. O que é boa-fé? Se você pegar tanto a boa-fé como a lealdade, no Código de Processo Civil de 2015, você tem 2 artigos no CPC, hoje, antigamente não era tão expresso dessa forma, mas hoje é. Existem 2 artigos lá no Código de Processo Civil que deixam de forma expressa essa necessidade de boa-fé e de lealdade processual. E onde que esses artigos se encontram? É o artigo 5º do CPC, que acabo de colocar para vocês aí no chat, o artigo 5º do CPC, e também nós temos o artigo 6º do CPC, que também coloco aí agora para vocês no chat. O que o artigo 5º do CPC fala para a gente? Aquele que de qualquer forma participar do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Isso é o que está no artigo 5º. E no artigo 6º do CPC fala que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Então, no artigo 5º e no artigo 6º do CPC, de uma forma muito interessante, se veio preservar e efetivar, até colocando-se expressamente no texto do Código de Processo Civil, esses 2 princípios, o da lealdade e o da boa-fé, como obrigatórios dentro do processo civil, e por óbvio que isso se aplica também a todos os outros processos. Tem que atuar com boa-fé, com lealdade. Mas por que eu estou falando isso? Porque seria tudo muito lindo, maravilhoso, se cada um cumprisse com seu papel, se cada um cumprisse com as suas obrigações, nem de processo precisaria, porque só existe processo quando há, salvo as questões de jurisdição voluntária, mas quando há conflito, quando há lide,
quando alguém faz algo que o outro não concorda, quando alguém ultrapassa um direito do outro e aquela pessoa que sentiu que teve seu direito violado não concorda, e aí busca o poder judiciário para resolver seus conflitos. É assim que se dá o andamento no que diz respeito à caminhada de processos no nosso ordenamento jurídico. Dentro dos processos, por muitas vezes também não acontece tudo perfeitinho, lindo, maravilhoso. Infelizmente, existem situações que esses princípios aqui que são elencados e que são base aqui do processo civil, processo como um todo, a boa-fé e a lealdade processual, muitas vezes, alguns profissionais, algumas partes, deixam um pouquinho só de lado e começam a desrespeitá-los. Nesta hipótese, nessa situação, quando começa a se existir um desrespeito ao princípio da boa-fé e da lealdade, na nossa lei se tratou sobre as situações em que poderia ocorrer e o que eu poderia fazer. E hoje eu vou ensinar aos senhores, vou passar para os senhores um conhecimento importante, mostrando essa má conduta, a fraude contra credores, a fraude à execução e os atos atentatórios, mas ao final eu vou ensinar duas táticas muito importantes, muito relevantes, para não deixar que o executado te enrole no processo. Então, nós somos aqui igual novela. Nós prendemos os telespectadores. E aqui, meus grandes amigos que estamos na aula remota. A gente já está lançando o que veremos lá no final, para vocês verem que é interessante. Então, vale a pena ver toda essa questão das condutas erradas, para lá no final eu dar duas dicasinhas incríveis para a vida prática dos senhores, que inclusive eu, como advogado, utilizo de forma habitual. Tranquilo? Então fica ligado até o final, que de hoje eu te dou uma dica incrível para quem objetiva aí ir para a vida prática jurídica, não sofrer com a fraude contra credores, ou mesmo especialmente contra a fraude, na fraude contra a execução, para a gente não sofrer com isso, tá bom? Maravilha. Falamos do princípio da boa-fé, relembramos ele e ressaltamos a importância, inclusive, ao ponto de estar hoje, tanto a boa-fé como a lealdade, no texto do CPC. Agora eu quero começar a falar com vocês sobre a fraude contra credores. Fraude contra credores. Eduardo, mas fraude contra credores? Por que você vai falar sobre fraude contra credores numa aula de direito processual? É importante se falar sobre ela aqui, mas antes de qualquer coisa eu preciso ressaltar um importante ponto. A fraude contra credores não é um instituto do direito processual. A fraude contra credores é lá do direito material. É tanto que a fraude contra credores está estabelecida onde? Lá no Código Civil de 2002, nos artigos 158 a 165. E nós vamos abordá-los, tá bom? Mas então, estou colocando aí para vocês, só para vocês já se ambientarem, que a fraude contra credores, ela não é uma matéria de direito processual, ela é de direito material. Então, a gente aprofunda muito ela lá no direito civil. Só que nessa nossa aula, dessas condutas que podem violar ou macular andamento de processo, se faz necessário que eu venha aqui comentar com os senhores desse Instituto de Direito Material, mas que também gera reflexos no processo como um todo. Antes mesmo de falarmos sobre a fraude à execução e a fraude contra credores, eu estou colocando aí para vocês no chat um artigo do Código Civil, que é o artigo 1228. E informa lá no artigo 1228 que o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-lo do poder de quem quer que injustamente o possua ou o detenha. E aí, meus amigos, o que acontece? Neste artigo, eu estou diante de uma situação clara que determina que, na verdade,
o proprietário, o dono da coisa, faz com ela o que ele bem quiser. Simples assim. Se você tem um carro, se você tem uma casa, se você tem um iate, se você tem um animal semovente, uma vaca, um cavalo, um equino, qualquer produto, qualquer objeto, qualquer semovente, se você tiver, você faz com ele o que quiser. Você pode chegar agora, me doá-lo, você pode me prestar, você pode vender, você pode alugar. É seu patrimônio. E é isso que, como regra, está determinado no artigo 1228 do Código Civil. Até aí, maravilha. Isso nós sabemos, Eduardo. Quem é que é o proprietário daquela coisa, faz com ela o que ele quiser. Maravilha. Só que quando se trata de dívidas, existe, de acordo com a doutrina, uma impossibilidade relativa de você dispor da forma que bem quiser o seu patrimônio. Repare, ela é relativa. Por quê? Porque é direito do devedor vender o patrimônio dele tranquilamente ali doar do jeito que ele quiser. Mas quando se tem uma dívida, surge aí para a gente uma limitação nesse direito do proprietário em uma situação específica. E aí, coloco para vocês aí o artigo 158 do Código Civil, onde começa a tratar da fraude contra credores. O que fala lá para a gente? Os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida, se os praticar o devedor já insolvente ou por eles reduzido à insolvência, ainda quando o ignore, poderão ser anulados pelos credores quirografários como lesivos dos seus patrimônios. O que quer dizer isso? Quando o devedor ele faz negócios que o tornam insolvente. O que é insolvente? Quando ele tem mais dívidas do que patrimônio. Então, imagine que o devedor foi dispondo do patrimônio, vendendo, doando, e chegou ao ponto de ele ter mais dívida do que patrimônio. Isso, teoricamente, poderá gerar a fraude contra credores. Coloquei para os senhores aí um conceito que a doutrina coloca para a gente de fraude contra credores. E eles falam que denomina-se fraude contra credores a atuação maliciosa do devedor que, encontrando-se em insolvência ou na iminência de se tornar insolvente, começa a dispor do seu patrimônio de modo gratuito, através da doação, ou mesmo da remissão de dívidas, o perdão de dívidas, ou mesmo de forma onerosa, através da compra e venda, com o objetivo de não responder por obrigações assumidas anteriormente à transmissão. E aí, meus amigos, surge para a gente a fraude contra credores lá no Código Civil. Então, basicamente, o que nós temos aqui no que diz respeito a essa situação? Existe um devedor. Por exemplo, eu assinei um contrato com você devendo 50 mil reais, mas a dívida vai vencer daqui a um ano. Durante a caminhada, eu começo a fazer negócios para dilapidar o meu patrimônio, para ir acabando com ele mesmo. E negócios que têm esse objetivo. Por exemplo, eu dou grande parte do meu patrimônio para o meu filho, eu vou e vendo um patrimônio para outra pessoa. Na hora que toma um susto, eu sou o devedor, eu não tenho patrimônio. Meu patrimônio já não mais assegura a dívida a que eu tinha realizado. Meus amigos, nesta situação, se o devedor se transformar em insolvente através desses negócios, a fraude contra credores pode surgir. Preste atenção. Aqui, para acontecer a fraude contra credores, não precisa existir um processo de execução tramitando. Então, para ter fraude contra credores, eu não preciso já ter um processo de execução. Só de ter uma dívida e do devedor já realizar atos para se tornar insolvente, o que acontece?
poderá se solicitar a anulação daqueles atos. Tranquilo? Meus amigos, e aí, qual que é o detalhe importante aqui? Uma questão simplória. Eu estou tratando da fraude contra credores para demonstrar que essa conduta de má-fé, ela pode ocorrer antes mesmo de existir um processo de execução. O Paulo pergunta, nesse caso, o devedor está agindo de má-fé em desacordo ao princípio da boa-fé? Claramente, Paulo, é claramente uma conduta de má-fé. Aqui, não é porque você fez sem querer muitas vezes a fraude contra credores, meu amigo, você está objetivando ficar insolvente. O seu objetivo, verdadeiramente, é não ter patrimônio. E vou falar com vocês, isso acontece mais do que a gente pode imaginar. E existem mecanismos para tentar evitar essas dores de cabeça. Porém, se você é um credor quirografário, o que é credor quirografário? Aquele que não tem nenhuma garantia num processo, por exemplo, você não tem uma hipoteca, você não tem um fiador, você não tem garantia alguma. Você pode buscar anular aquele ato. Por óbvio, no ordenamento jurídico, vale o princípio da boa-fé. A boa-fé que é presumida. Se você quer provar má-fé, igual o Paulo falou, é uma conduta de má-fé? Sim. Mas má-fé não se presume. E aí que surge um pouco uma dificuldade no dia a dia prático de conseguir comprovar a má-fé. Entende? Porque muitas vezes os devedores, quando realizam esse tipo de ato, eles têm uma assessoria muito complexa, alguns profissionais da área do direito que tentam auxiliar ao que se chama, de forma mais simplória, como blindagem de patrimônio. É quando você está devendo e não quer pagar, você começa a dispor, tentando parecer que aquele negócio ele não é fraude contra credores. Você vai ter que provar, tá bom? Conseguiu entender, Paulo? Então, todas as condutas que nós vamos tratar aqui hoje são condutas eivadas de má-fé, tá bom? Maravilha, então. E aí, no que diz respeito à fraude contra credores, o Instituto é de Direito Material e para se conseguir anular os atos, as questões que estão elencadas lá, como condutas que se tipificam como fraude contra credores, deve-se iniciar uma ação de anulação. E essa ação chama Ação Pauliana. Ação pauliana para se buscar a anulação dos negócios que o credor tiver feito. Que o devedor, perdão, tiver feito. E nessa ação, se você provar que realmente ocorreu fraude contra credores, o patrimônio que foi entregue a terceiro ou qualquer outra situação que você comprove lá, ele volta a fazer parte do patrimônio do devedor e você vai lá e pega ele, tá bom? Maravilha. Tivemos que fazer essa primeira introdução, relembrando, que tenho certeza que os senhores já viram esse conteúdo, mas eu precisava neste momento só lembrar da fraude contra credores, para a gente lembrar que mesmo antes do processo de execução, já existem pessoas que querem tirar vantagem ou ter condutas eivadas de má-fé, tá bom? Mas nossa matéria é processo civil. E aí, vamos agora iniciar uma caminhada lá no artigo 792 do CPC de 2015, por óbvio. Coloquei até o caput aí para vocês. A alienação ou oneração de bem é considerado fraude à execução, e aí elenca para a gente todos os incisos que envolvem fraude contra a execução. Basicamente, aqui nós temos 5 grandes incisos. Só que antes de falar dos incisos, eu quero fazer uma ponderação de Humberto Teodoro Júnior, do Kant Dinamarca e do Fred Didier Júnior. E aí, vou colocar para vocês, antes de começarmos a falar dos incisos, essa questão doutrinária. O que os doutrinadores, que são doutrinadores de peso, falam para a gente? Já coloquei para vocês no chat. E a fraude à execução é uma manobra do devedor que causa dano não apenas ao credor, como acontece, por exemplo, na fraude contra credores,
mas também a atividade jurisdicional executiva. Então, o que está falando para a gente aí? A fraude contra credores é ruim, é desgastante, é algo realmente que nós não concordamos. Porém, ela só gera, teoricamente, prejuízo para o credor. O credor tem que ficar esperto, se não ficar esperto, ele vai sofrer prejuízo. Só que a fraude à execução, para a doutrina, ela não só atinge, ela não só vai contra o credor, como também ela vai contra toda a prestação jurisdicional de uma execução. E por isso, a fraude à execução, ela ocorre quando já existe um processo de execução em tramitação, tá bom? Então, uma diferença muito importante. A fraude contra credores, ela ocorre antes da execução. A fraude à execução, ela surge quando já se tem um processo de execução, tá bom? Maravilha. Então, anota aí para não confundir. Fraude contra credores é uma coisa, está lá do 158 ao 165 do Código Civil de 2002. É um instituto de direito material que gera prejuízo ao credor e ele tem que buscar os mecanismos para anular aquela conduta do devedor. Na fraude à execução, nós estamos tratando de um instituto do direito processual e que está elencado lá no artigo 792 do nosso código, tá bom? Do CPC. E lá traz para a gente, elenca para a gente 5 situações em que a alienação ou oneração do patrimônio será considerada fraude à execução. Coloquei aí para você já o quê? O primeiro inciso do artigo 792. A alienação ou oneração de bem é considerado fraude à execução quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão repercussotória, desde que a pendência do processo tenha sido averbado no registro público, se houver. O que quer dizer isso? Se existe uma dívida que envolve um bem imóvel, por exemplo, uma garantia real, e você vai lá e vende aquele bem, não se permitirá. Considerará fraude à execução. Vamos dar um exemplo. Você tem uma alienação fiduciária, não sei como, você vai lá e vende, esse negócio não terá validade. Vai voltar atrás, o patrimônio vai receber novamente e seus credores vão pegar, tá bom? Quando se fizer isso, quando tiver essa dívida fundada em direito real ou pretensão repersecutória, se houver averbação no registro público, confirmando isso, qualquer negócio de alienação ou oneração daquele bem não terá validade, porque se considerará que houve fraude à execução. É o que eu dou exemplo de casos de hipoteca, alienação fiduciária. Por que os bancos, normalmente, quando você busca um financiamento imobiliário, a primeira coisa que eles fazem é ir no cartório e registrar? Por causa do inciso primeiro aqui, porque se você tentar vender de qualquer forma, tem lá um documento, primeiro, para afastar o comprador, porque vai ver lá, existe alienação fiduciária com banco tal. Aí, só a pessoa que tem muita coragem para comprar. Porque não vai poder alegar que eu tinha boa fé. Pressupõe-se que se está lá averbado, ele tinha má fé. E aí, meus amigos, é uma forma de, numa eventualidade, se houver essa venda, essa oneração daquele patrimônio, configurou-se fraude à execução e poder-se buscar, por óbvio, que aquele patrimônio volte a fazer parte do acervo patrimonial do devedor, tá bom? E participando do acervo, voltando a fazer parte do patrimônio do executado, qual que é a vantagem, meus amigos? Vou buscar pegar aquele patrimônio para satisfazer meu crédito. Simples assim, tranquilo? Então, esta é a primeira hipótese que nós podemos considerar, de acordo com o artigo 792, da existência de fraude à execução.
Existe também a segunda situação exposta lá no 792. É o segundo inciso que já está aí para vocês no chat. O que configura também fraude e execução? Aquela conduta de alienação ou oneração do bem, quando tiver sido averbada no registro do bem a pendência de processo de execução na forma do artigo 828. Primeira grande peculiaridade. O artigo 828 é uma das grandes dicas que eu falei que eu vou dar no final da aula. Então, sobre o artigo 828, mais à frente nós vamos falar. Mas aqui eu quero que vocês entendam. Será considerada fraude à execução essa oneração, essa alienação de patrimônio, se houver o registro dentro daquele patrimônio, se você tiver registrado lá, comprovando que existe um processo de execução. E aí, por que se deve fazer isso? Exatamente para evitar fraude à execução, tá bom? Se você tiver pego uma certidão do artigo 828 do CPC e tiver levado lá para o registro e averbado nas questões que tratam acerca daquele patrimônio, eventualmente, se houver uma tentativa daquele devedor de alienar, de onerar aquele patrimônio, fica tranquilo, porque o artigo 792, inciso 2º, já está informando que aquela conduta será conduta de fraude e execução. Tá bom? Maravilha. Artigo 828, eu já quero que coloque o asterisco, mas mais à frente voltamos e falamos sobre ele. Tá bom? Lá no 792, ainda existe um terceiro inciso que nos informa que também caracteriza a fraude e execução, a alienação ou oneração de bem, quando tiver sido averbado no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judiciária originária do processo onde foi arguida a fraude. O que quer dizer isso? Configura fraude e execução qualquer busca, qualquer tentativa de alienação ou oneração de um patrimônio que já tiver averbado alguma restrição judicial. Vamos dar exemplo, você penhorou um determinado patrimônio, não tem como vender, por quê? Porque vai ter lá registrado, vai ter lá averbado aquele patrimônio como uma garantia de uma eventual execução. Se houver qualquer tipo de constrição judicial num patrimônio, por óbvio, se essa constrição tiver sido feita, pautada na lei, e seguidos os procedimentos que são necessários, inclusive a averbação, especialmente na questão dos bens imóveis, a eventual alienação ou oneração daquele patrimônio, claro que configurará fraude e execução. Assim como, por exemplo, veículos. Existe um sistema chamado Renajude. Se existe alguma restrição de alienação, de circulação, e mesmo assim você faz a tradução daquele bem, eventualmente, aquilo poderá ser configurado, sim, fraude e execução, você tentar diminuir seu patrimônio quando há, por exemplo, uma limitação judicial imposta. É tanto que essas limitações, elas vêm a ocorrer exatamente para evitar fraude e execução. Eu tenho, por exemplo, um caso específico onde eu trato de uma dissolução societária de uma empresa, e antes de mais nada, antes de qualquer coisa, porque existia, lógico, alguns riscos ao longo do processo, eu pedi a tutela de urgência para o juiz penhorar, foram ao total 24 imóveis da parte requerida. Eu não estou pegando o imóvel, eu só provei para o juiz que existia um risco muito grande, o juiz concordou, e aí o que nós fizemos? Antes de ter uma sentença, antes de ter uma decisão judicial, o juiz já mandou averbar em todos aqueles imóveis a existência de uma penhora. Para quê? Para evitar que, ao longo do processo, por exemplo, a pessoa venha alienar e gere frustração na eventual e futura execução. Paulo fala aqui, no caso de quem compra um bem que estaria na fraude de execução, irá perder o bem ou não? Paulo, o que acontece? A doutrina questiona muito essa questão se há ou não boa-fé e má-fé. Quando há boa-fé, a doutrina tem levado em consideração a boa vontade do eventual comprador. Se provar má-fé, não tem discussão alguma.
vai voltar para o patrimônio, você vai perder. Quem mandou você querer tirar vantagem de uma determinada situação? O direito está lá exatamente para punir esse tipo de pensamento e conduta. Mas vamos imaginar que você teve boa fé. Aí vai ter que se discutir processualmente para ver o que será feito. Mas nada impede que eu busque a tentativa de fraude e execução. Nessas três situações, meu amigo, em que a gente falou até agora, não tem como você falar que tinha boa fé. Juridicamente, eu não vejo como você falar que tem boa fé. Por quê? Porque em todas essas situações, quando você vai comprar o patrimônio, você tem a obrigação de analisar e averiguar como se encontra aquele patrimônio. Se, por exemplo, tem uma hipoteca lá, na hora que você pega uma certidão do cartório de imóveis, tá lá. Existe restrição. A questão do processo, existe processo de execução, está escrito. E aí dificulta muito você alegar boa-fé. Então, normalmente, aquele que compra um patrimônio que está sendo envolvido em uma execução, ou de alguém que busca insolvência, eventualmente, lá na frente, ele pode ser, sim, compelido a entregar aquele patrimônio e vai ficar perdendo. Aí ele vai ter que cobrar de quem, gente? Do devedor. O devedor que está tentando fraudar a execução. Aí ele vai cobrar de quem? De quem vendeu para ele. Quem é que vendeu para ele? Uma pessoa que fraudou a execução. Você acha que ele vai conseguir receber? Dificilmente. Então, por isso que eu falo com todo mundo. Procurem advogado antes. Vocês já estão mais do que na metade do caminho. Em um curto espaço de tempo, vão ser vocês que estarão dando essa dica para os seus clientes, para os seus alunos, se Deus quiser. Mas eu sempre falo, procure uma assessoria jurídica. Para quê? Para fazer realmente um pente fino, para não conseguir, para fazer você adquirir um eventual patrimônio, mas tendo segurança. Tranquilo? Isso é muito importante. Agora eu vi aqui uma mensagem do Helder. No processo de execução, para o exequente incluir a verbação, registro em um bem do executado, é preciso autorização judiciária? Sim, Helder. Você só faz esse registro com essa autorização ou quando você tem uma certidão lá do artigo 828 do CPC. Mas logo mais, Helder, eu vou comentar sobre isso, tá bom? Peço desculpa porque eu vi primeiro a pergunta do Paulo, antes da sua, mas você também já tinha me perguntado, tá bom? Quero do Paulo e do Helder a resposta e conseguir entender, pelo menos até agora, essas questões que me perguntaram. Me dá o joinha aí, porque como não estamos presencialmente, esse feedback seus é muito importante e muito válido para mim. Helder falou que sim, Paulo falou que sim, maravilha então. Vamos continuar a nossa caminhada. Ainda em relação à fraude e execução, da Diane também, e estão gostando do conteúdo, meus amigos? É uma matéria interessante, não é? Me falem aí o que vocês estão achando. Essas situações que só demonstram como é que o brasileiro é ninja. Brasileiro gosta de bagunçar, concordam comigo? Brasileiro não brinca, não. Olha o tanto de coisa que a gente tem que criar para evitar que o devedor não pague o credor. O Brasil realmente, eu brinco isso com os alunos e com os amigos, o Brasil não é um país para principiante. Aqui, se deixar, o povo frauda tudo. No que diz respeito à execução, tem que ter um mecanismo para resguardar. Aí, lá no 792, surge agora para a gente o inciso 4º. Inciso 4º, fiquem tranquilos, está na tela dos senhores. Considera-se também fraude e execução, alienação ou a oneração, quando ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. Aqui é a situação quando, mesmo existindo um processo, por exemplo, que vai ocasionar insolvência, o executado começa a dilapidar seu patrimônio. Helder falou assim, com certeza, matéria muito interessante. É bem legal mesmo, amigo. E aí a gente está vendo todas essas falcatruas que podem acontecer e depois eu vou ensinar os senhores algo incrível para a vida prática, evitar ou pelo menos diminuir eventuais prejuízos, tá bom? E aí, no inciso 4º, coloca a situação quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor uma ação capaz de reduzir a insolvência. Isso aqui, por exemplo, igual o caso que eu dei acima, que eu pedi o juiz para restringir patrimônio, por quê?
Porque se eu não fizesse isso, com certeza, no caso que eu atuo, a parte contrária ia dilapidar o patrimônio dela e eu ia ter que iniciar uma discussão de fraude e execução com base no 792, inciso 4º. Se já existe uma ação em trâmite contra você, mesmo que seja uma ação lá de conhecimento, mas que possa vir a ocasionar sua insolvência, e você começa a dilapidar o seu patrimônio, cuidado, porque isso poderá configurar fraude e execução, tá bom? E ainda no 792, no inciso 5º, deixou em aberto, demonstrando que aqui a gente tem um rol exemplificativo, e falou assim, os demais casos previstos em lei que se configurar fraude e execução. Então, se tiver outras situações que outras leis especialmente determinem, isso é fraude e execução, a lei aqui no 792, inciso 5º, possibilitou que isso exista. Então, aqui no 792, o que traz a lista das situações que, de acordo com a lei, se entende que é uma situação de fraude e execução, existe aqui um verdadeiro rol exemplificativo. Qual que é a diferença de rol exemplificativo para taxativo? O taxativo, se não tiver lá, não é. O exemplificativo, você só traz exemplos, mas se tiver em outras leis, em outros pontos da lei, também pode ser aquela situação. Aqui se possibilitou que existam outros pontos da lei, outras leis, que determinem que uma situação X configura fraude à execução. Tá bom? Até agora, vocês estão conseguindo me compreender? Primeiro nós falamos sobre a questão da boa-fé e da lealdade, falamos sobre também a fraude contra credores, lá no Código Civil, e agora abordamos as questões, as hipóteses elencadas no CPC de fraude e execução. Estão conseguindo me acompanhar? Está ficando compreendido para os senhores esse conteúdo? Helder falou que sim, Edgar falou que sim. Show de bola, fico feliz. Então vamos seguir nossa caminhada, seguir nossa jornada. E coloca aí para vocês agora o parágrafo 1º lá do artigo 792, que fala sobre a fraude à execução. Lá fala para a gente o quê? A alienação em fraude e execução é ineficaz em relação ao exequente. Isso é muito importante, só está falando assim. Sabe essas hipóteses que nós acabamos de falar? Essas 5 do artigo 792? Quando for uma situação elencada aqui no 792, for uma fraude e execução, a venda não vai gerar efeito para o exequente, não. O que quer dizer isso? O exequente vai poder pegar o patrimônio. Ah, mas eu vendi, o problema é seu. Nós vamos entender que é seu e vou pegar. Então, a alienação em fraude e execução, ela é ineficaz em relação ao exequente. O que vai possibilitar o exequente a fazer o quê? Ir lá e pegar aquele patrimônio. Até porque, se lembrarmos do próprio artigo, o próprio artigo da lei, que a gente tratou nos últimos encontros sobre responsabilidade patrimonial, nos informa, lá no 789, que o devedor responde por todos os seus bens presentes e futuros por cumprimento das suas obrigações. Então, por isso que essa alienação, essa venda, oneração de patrimônio, que configura fraude de execução, não vai ter efeito, vai ser ineficaz em relação ao exequente. Ele vai poder ir lá, sim, pegar o patrimônio. Tá bom? Ainda no 792, coloquei para vocês aí o parágrafo 2º de lá. E fala para a gente o quê? No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para aquisição, mediante a exibição de certidões pertinentes obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem. Aí, meu amigo, é a pergunta que deixa eu ver aqui quem me fez a pergunta. Um instante. Foi o Paulo. Sobre a boa-fé, é o que nós falamos. Se numa eventualidade aquele comprador provar, Paulo, e a todos que estão aqui ao vivo e estão assistindo posteriormente, no YouTube e no pincel atômico da Prominas, se provar posteriormente que você, que é um terceiro, adquiriu aquele patrimônio de boa-fé, e que você teve a cautela de pesquisar tudo, pegou certidões, certidões que comprovavam que não tinha dívida, quando você comprou não tinha nada, e conseguir provar isso, o que, que vai acontecer? Vai possibilitar que o terceiro
com boa fé, não venha a ser prejudicado. Tranquilo? Maravilha, então. E aí, meus amigos? Por que isso? Porque também nós temos que deixar claro que aquele executado, ele pode ser uma pessoa que tem uma fé total, mas na hora que ele foi fazer essa alienação com o terceiro não sabia. Pode ser uma pessoa de boa fé, que foi verdadeiramente levada a crer que aquilo se tratava de uma situação normal. E aí, por óbvio, que eu vou ter que ter um requisito para garantir esse terceiro de boa fé. Porém, meus amigos, nas situações elencadas aqui nos incisos, é muito difícil se sair da fraude de execução. Porque, em sua grande maioria, as questões estão averbadas. Porque aqui, se tem um cuidado muito com bens imóveis. Só que aqui te dá a possibilidade, no parágrafo 2º, daqueles bens que não são sujeitos a registro. Um patrimônio, por exemplo, uma obra de arte, se não for registrada, um relógio, que é um valor alto. Tem relógio, meus amigos, são 300 mil reais. Eu, certa vez, fui a uma loja em Brasília, eu estava lá, fui resolver algumas questões no STJ, e posteriormente fui na embaixada americana, resolvi tudo, passei um shopping em Brasília, eu entrei na loja, quando eu entrei na loja, tinha só um vendedor, e eu estava de terno e gravata, e o vendedor estava com terno e gravata 10 vezes mais chique que o meu. Eu fiquei lá. E aí ele virou para mim e falou: tudo bem, doutor, como é que você está? Você é advogado? Eu falei: sou advogado. Nossa, tá querendo olhar um relógio? Eu falei: eu quero olhar o relógio. E aí eu peguei o relógio, o cara colocou o relógio no meu braço, eu olhei assim, o cara virou para mim e falou assim: doutor, esse relógio é feito para você. Eu olhei assim e falei: gente, é feito para mim mesmo, que coisa maravilhosa. Amigo, quanto que está? Aí ele virou para mim e falou: você deu sorte, está na promoção. Eu falei: meu Deus, é Deus. Falou: está a parcela de 8 mil reais. Eu olhei para ele e falei: o quê? Está o quê? A parcela, 8 mil reais? Aí ele: eu quantas parcelas, por favor? Falou: são 10 parcelas. Falei: não, claro, fingi que era normal na minha vida. Claro, normal. Tem como você tirar para mim? Eu fiquei com medo até de tirar. Gente, tem relógio 80 mil, 200 mil, 300 mil. Eventualmente, pode ser que não esteja registrado aquele relógio, aquele produto. Se você comprar, por exemplo, aquilo é dinheiro, meus amigos. O parágrafo 2º fala que se provar que você teve boa fé, maravilha. Teoricamente, aquele terceiro não vai sofrer prejuízos, tá bom? Conseguiram entender isso? Sim ou não? Quero joinha. Quero que vocês coloquem aí para mim, para falar. O Paulo mandou aqui Rolex. Rolex realmente é caro. Patrocínio, inclusive, os maiores torneios de tênis do mundo. Só de estar patrocinando, você já vê que é realmente um poder aquisitivo elevado. E patrocina um dos esportes mais caros do mundo, que é a Fórmula 1. Tirando esse momento, caso prático de Eduardo Ferreira, vamos seguir e vamos falar do parágrafo 3º aqui, já que o Paulo, o Helder, o Edgar falaram que estão compreendendo, creio que os outros também. Vamos seguindo, então, a nossa jornada. O parágrafo 3º fala para a gente o quê? Nos casos de desconsideração de personalidade jurídica, a fraude de execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar. O que quer dizer isso? Na fraude de execução, quando antes eu busquei pegar patrimônio, vocês lembram de responsabilidade patrimonial. Nós falamos da responsabilidade patrimonial do sócio, vocês lembram disso? Nós falamos ontem. Como uma das responsabilidades secundárias, o sócio que vai responder, falando que depende da sociedade. E lá nós falamos assim: existe a questão da desconsideração da personalidade jurídica. Quando, por exemplo, há abuso do CNPJ, começa a ter confusão patrimonial, e aí você quer desconsiderar a personalidade jurídica para não só pegar o patrimônio da empresa, da sociedade, mas também pegar o patrimônio direto dos sócios. Nós falamos isso, inclusive, ontem, quando estávamos abordando essa questão de responsabilidade secundária, do sócio especificamente. E aqui só vem deixar claro que, quando se tem essa busca, essa tentativa de desconsideração da personalidade jurídica, vai se configurar, vai se considerar fraude à execução
a partir do momento em que aquela sociedade tiver sido citada do incidente de desconsideração de personalidade jurídica. A partir daquele momento, qualquer alienação, qualquer situação, para o parágrafo 3º do 792, configurará fraude à execução. Tá bom? Para fechar o 792, coloco para vocês aí o que está estabelecido no parágrafo 4º, lá do CPC 792, e fala para a gente o quê? Que antes de declarar a fraude à execução, o juiz deve intimar o terceiro adquirente e, se quiser, poderá opor embargo de terceiro no prazo de 15 dias. Isso aqui, somando a pergunta que o Paulo fez de forma muito pertinente, clara, uma pontuação muito relevante aqui para a gente, somando a pergunta do Paulo, somando o parágrafo 2º, o parágrafo 4º deixa claro que só se vai declarar fraude à execução na conduta depois de ter dado a possibilidade para aquele terceiro adquirente, aquele que comprou o patrimônio, ficar sabendo, e caso ele entenda que teve boa-fé, e até se baseando no parágrafo 2º do artigo 792, ele, no prazo de 15 dias, possa vir fazer embargos de terceiro. Não é embargo e execução. Grifa isso, pelo amor de Deus. Embargo e execução, quem faz é executado. Quando eu vou intimar o terceiro adquirente para ele analisar e manifestar sobre uma possível fraude à execução, o terceiro, ou o nome terceiro, ele não é parte. Se ele quiser se manifestar contra aquela fraude à execução, falando que ele teve boa-fé, comprovando que ele teve boa-fé, o mecanismo processual que ele vai utilizar é o embargo de terceiro. Nós falamos até na aula passada, que eu gosto, porque foi minha prova da OAB, mas lembra disso. É embargo de terceiro, porque terceiro adquirente não é parte da execução. Conseguiu entender isso? Pode confundir? Não. Então, hoje nós temos duas diferenciações muito importantes que não pode confundir. Primeiro, não confundir fraude contra credores, que é instituto do direito material, que pode ocorrer antes, inclusive, da execução, com fraude à execução, que é instituto processual. E não confundir qual é o mecanismo processual que o terceiro adquirente poderá utilizar para questionar, para não concordar que aquela situação é uma fraude contra credores, contra credor, contra fraude à execução, misturei aqui. O terceiro adquirente vai ter um mecanismo processual para ir contra aquele pedido de fraude à execução, porque se o pedido for aceito, o patrimônio ele vai perder. Ah, mas aí, o que ele faz? Ele vai ter que cobrar o devedor. O devedor é uma pessoa que frauda a execução. Então, é o que nós falamos. Dificilmente ele receberá. E aí, nessa situação, o que acontece? Surge, então, a possibilidade dele se manifestar, mas não por embargos de execução. Não é embargos de execução, é embargo de terceiro. Tenho certeza que vocês já anotaram isso aí. Não pode errar isso, pelo amor de Jesus Cristo. Tá bom? Maravilha. Então, até agora, falamos sobre o princípio da boa-fé e da lealdade, falamos sobre fraude contra credores, falamos agora da fraude à execução. Falta um ponto importante, que são os atos atentatórios à dignidade da justiça, e as minhas duas dicas para você, num processo, evitar que aconteça fraude contra credores, fraude à execução, ou, na pior das hipóteses, vier a acontecer, diminua pelo menos seus prejuízos, tá bom? Vamos, então, falar lá de um outro artigo do CPC, que é o artigo 774. O artigo 774 fala para a gente quais são os atos atentatórios à dignidade da justiça. Ainda quando estávamos em aulas presenciais, lá no começo dos nossos encontros, acho que foi no segundo ou terceiro encontro, se não estou equivocado, eu acredito que eu, inclusive, já falei com os senhores em uma oportunidade, não de uma forma mais aprofundada, mas falamos sobre os atos atentatórios à dignidade da justiça, lá do artigo 774. Eu já coloquei para vocês o inciso 1º, o inciso 2º do artigo, o caput também, do artigo 774. Estou colocando agora para vocês o inciso 3º, o inciso 4º, o inciso 5º
E agora coloco para vocês aí o parágrafo único. Então, todo o artigo 774 do CPC já está aí com vocês. E o que trata aqui? Os atos atentatórios à dignidade da justiça. Primeira grande situação que se considera ato atentatório à dignidade da justiça, o primeiro inciso está aí, e por óbvio que seria ele, né, meus amigos? É o quê? É a fraude à execução. Puxa uma setinha aí e escrevam. Atenção ao artigo 792, que é o que nós vimos até agora sobre fraude à execução. Então, o primeiro ato atentatório à dignidade da justiça é a fraude à execução. Além do patrimônio voltar, a doutrina que sempre reforçou isso, e também agora no Código de Processo Civil, deixa-se claro que é um ato atentatório à dignidade da justiça e vai ter aplicação de penalidades, como veremos no parágrafo único daqui a pouquinho, tá bom? Segunda situação que também configura aqui um ato atentatório à dignidade da justiça. Se opor maliciosamente à execução, empregando ardes e meios artificiosos. É você, de forma com condutas de má-fé, eivadas de má-fé, tenta atrapalhar, se opor à execução. Esse ato, de acordo com o inciso 2º, é sim configurado um ato atentatório à dignidade da justiça. Terceira situação aqui prevista como ato atentatório à dignidade da justiça aqui no CPC, lá no 774, inciso 3º. Dificultar ou embaraçar a realização de penhora. Vai ter a penhora, você foge com bem, evita, começa a proibir entrar no seu local, na sua residência. De qualquer forma, tenta embaraçar, tenta dificultar que a penhora venha a ser concluída, tá bom? Isso também configura fraude à execução, configura também ato atentatório à dignidade da justiça. Também coloca-se aqui como esse ato atentatório à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que resiste injustificadamente às ordens judiciais. Ele começa a se negar a cumprir as ordens que são emanadas pelo juiz. Por exemplo, o juiz fala, venha aos autos informar qual o seu patrimônio para ser penhorado, e ele não vem. Eventualmente, você pode pedir para que o juiz venha a declarar que aquele ato é um ato atentatório à dignidade da justiça. Além disso, aqui mais especificamente sobre essa situação que já antecipei, o inciso 5º, quando o executado intimado não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa do ônus. Se o juiz intimar o executado para vir aos autos, vir no processo, informar qual é o seu patrimônio, quais são os bens que ele indica para serem penhorados, vai configurar um ato atentatório à dignidade da justiça. E qual o maior problema disso? E o que isso poderia ocasionar? Porque no Brasil a gente sempre tem que falar assim, existe punição? Porque se não existir punição, o brasileiro faz. E aí, lá no artigo 774, parágrafo único, vem trazer a punição. O que fala lá? Nos casos previstos nesse artigo, nos atos que são considerados atentatórios à dignidade da justiça, o juiz fixará uma multa em montante não superior a 20% do valor atualizado do débito da execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual e material. Então, aí já é uma punição violenta. O que quer dizer isso? Se você, como executado, praticar uma das condutas elencadas no artigo 774, eu tenho que ter um mecanismo de coerção. O que é mecanismo de coerção? Eu tenho que ter um mecanismo do Estado para caso o executado venha cometer essas condutas que são atentatórias à dignidade da justiça, que ele venha a ser punido. E no parágrafo único determina o quê? Que o juiz irá determinar uma multa, uma punição, uma sanção que pode chegar até 20% do valor da dívida atualizada. Se está devendo R$1 milhão, por exemplo, essa multa por ato atentatório à dignidade da justiça pode ser até R$200 mil, gente. Se está devendo 10 milhões,
Essa multa, só a multa, pode chegar até 2 milhões de reais. Então, realmente, é algo que gera, no mínimo, receio para o executado. Por óbvio que tem executado que está nem aí, você tem que ter outros mecanismos, sim, mas é sim uma forma, uma tentativa de inibir a conduta fraudulenta, a conduta com uma evada de má-fé na execução, condutas que vão gerar desgastes, prejuízos ao andamento do processo, entre outras situações. Tranquilo? Maravilha. Então, no que diz respeito a fraude contra credores, fraude à execução e o princípio da boa-fé, além dos atos atentatórios à dignidade, é isso que eu queria falar com os senhores. E agora surgem para a gente as dicas, porque são duas, para você, na vida prática, não ser enrolado pelo executado. Porque o que mais tem no processo de execução, que acontece, infelizmente, com uma recorrência até mesmo assustadora em muitas situações, execuções frustradas. É você iniciar a execução, você tem lá tudo bonitinho, tudo maravilhoso, mas não consegue cobrar porque cadê o patrimônio? Desapareceu. E aí sim, aos senhores, passo essa questão prática mesmo, já coloquei até o títulozinho bonitinho, atos processuais para evitar fraude e garantir a efetividade do processo. Primeira dica, artigo 117, 517, perdão, do Código de Processo Civil. Se você não quer ser passado para trás, se você não quer ser enganado pelo executado, se você não quer que o seu cliente inicie uma execução e no final essa execução seja frustrada, ou seja, não consiga receber o valor devido, utilize na fase de cumprimento de sentença, quando já tem uma sentença e você vai iniciar o cumprimento de sentença, o artigo 517. A decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada em protesto nos termos da lei, depois de transcorridos os passos para pagamento voluntário previstos no artigo 523. O artigo 523 fala que, passado 15 dias depois de iniciado a execução, se vai possibilitar utilizar a certidão de protesto do artigo 517. Essa certidão, meus amigos, no dia a dia prático, eu falo com os senhores. Toda hora, sempre, sempre, sempre eu coloco. Todo processo que eu tenho, eu coloco. Por que tem que colocar? Porque qual a vantagem do protesto? Hoje, você, em muitas instituições, em muitos tribunais, se tem muitos convênios de negativação. Minas Gerais, por exemplo, ele tem um convênio chamado Serajude, que é utilizado para negativar o nome do devedor. Qual que é a vantagem do protesto? O protesto vai negativar o nome, vai aparecer lá toda vez, e ele só tira o protesto quando ele pagar. Então, uma hora ele vai pagar. Pode demorar, mas vai pagar. É por isso que eu falo com muitas pessoas, vários advogados não fazem isso. Tem que ser feito para o seu cliente receber. Eu já tive processo que depois de 3 anos, 4 anos, a pessoa só veio pagar porque estava protestado e não conseguia fazer negócio. O protesto não prescreve, o Paulo pergunta, a doutrina entende que, diferente do SPC que fica 5 anos, o protesto vai constar lá. Vai ficar lá, toda pesquisa que você fizer vai aparecer o quê? Um protesto. O cartório de protesto vai manter aquele protesto enquanto não for lá efetuar o pagamento. Tranquilo? É uma grande vantagem no que diz respeito à questão de se utilizar mecanismo para evitar frustração no que diz respeito a uma execução. E aí, meus amigos, o que acontece? É importante usar isso no dia a dia, sim ou não? Eu entendo que muito importante. Por qual motivo? Isso vai te possibilitar ter rapidez. Isso vai te possibilitar responder ao seu cliente de uma forma rápida, eficaz, e vai te possibilitar, especialmente, conseguir, eventualmente, num futuro médio, longo prazo, caso o devedor não venha pagar rapidamente, voluntariamente, que você utilize ou busque patrimônio dele para conseguir ter ressarcido a eventual dívida que ele tem com você. Qual é uma vantagem muito grande?
quais são as vantagens desse protesto? O protesto, ele possibilita a dificuldade na vida financeira do devedor. Por que eu te falo isso? O protesto, ele é regulado pela Lei 9.492 de 1997 e se ampliou essa possibilidade de fazer o protesto, inclusive hoje é gratuito para o exequente. O exequente só leva a certidão e quem paga os eventuais emolumentos e tarifas e taxas do cartório é o devedor, o executado, quando ele vai lá buscar o pagamento. Tranquilo? E aí, meus amigos, o que acontece? Isso é algo inovador e interessantíssimo que eu tenho usado de forma recorrente no dia a dia jurídico meu. Tranquilo? E aí surge para a gente também agora a segunda dica do dia para evitar essas situações. Surge então para a gente o artigo 828 aqui também do CPC, 828. E o 828 nós havíamos falado, quando estava falando de fraude de execução, de uma certidão, e o artigo 828 fala para a gente que o exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou mesmo indisponibilidade. O que quer dizer isso? Iniciou o processo de execução, o 517 é para você usar no cumprimento de sentença, 828 no processo de execução. Iniciou o processo de execução, o que você vai pedir? Uma certidão do artigo 828, onde o juiz vai falar que recebeu aquele processo de execução, contra quem é o processo de execução, qual o valor do processo de execução. Você pega essa certidão bonitinha, vai levar no cartório de imóveis, vai levar no Detran, ou em qualquer local onde aquele devedor, aquele executado, ele tem patrimônio que você objetiva pegar. E vai pedir para registrar, para averbar aquela certidão de execução do artigo 828. Por que isso é muito importante? Porque a partir do momento que você averbar, que você registrar no cartório de imóveis, no Detran, ou em qualquer lugar onde aquele executado possua patrimônio, terceiros que venham adquirir, e foi a pergunta que vocês me fizeram, não vão poder, como regra, alegar boa-fé. Porque quando eles vão adquirir e pesquisa e constata lá uma declaração falando assim, existe uma execução, ele assumiu o risco de comprar. Ele assumiu o risco de comprar e eventualmente perder. Tranquilo? Então aí estão duas grandes dicas no dia a dia prático, como advogados, logo mais, vocês aplicarem para que seus clientes consigam ter satisfeitos seus créditos. Gostaram das dicas? Sim ou não? Vimos as questões, as condutas que podem gerar prejuízo, e agora vimos dois grandes mecanismos que visam evitar esse prejuízo para o seu cliente e, eventualmente, que quando o seu cliente está feliz, você também está. Tá bom? Consegui me entender, meus amigos? Quero feedback de todo mundo aí que está ao vivo. Quero saber se ficou compreendido. Quero saber se gostaram dessas duas dicas. Sim ou não? Helder falou que sim, que a aula sensacional com bônus de consultoria. Fico imensamente feliz que tenham gostado. É bom que eu passo o conteúdo para os senhores terem cada vez mais conteúdo e chegar no dia a dia prático, ó, como colegas do direito detonar, tá bom? Peço só licença que, como é uma gravação, vou encerrar a gravação, mas quem está ao vivo, esperem que eu vou me despedir de vocês. Para você que está aqui assistindo, encerramos nosso conteúdo dessa aula. Falamos sobre o princípio da boa-fé, da lealdade, falamos sobre fraude contra credores, falamos sobre fraude de execução, falamos sobre atos atentatórios adquiridos da justiça e demos duas dicas importantes. Uma para o cumprimento de sentença, uma para a execução, para evitar os prejuízos dessas condutas eivadas de má-fé. Muito obrigado por ter assistido essa aula. Desejo a você um ótimo dia, ótima tarde, ótima noite, a depender da hora em que assistiu esse vídeo, ou no Pincel Atômico da Prominas, ou mesmo no meu canal do YouTube. No mais, nos encontramos em outras oportunidades. Um grande abraço, um beijo para você que está assistindo.